Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Podem mais chegando para mais uma live do grupo NARP. Hoje a gente vai falar sobre a membrana plasmática. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, galera. Podem chegando, já vão se acomodando que já já a gente vai começar a nossa live. Para você que vai prestar vestibular para medicina, esse assunto é de suma importância, beleza? Já já tem surpresa, viu? Fiquem ligados, não desconecte da live, que vem novidade por aí. Então, dentro da biologia, a live hoje ela vai focar na temática da citologia, certo? A citologia é a área responsável pelo estudo das células, certo? Se a gente for falar em célula, a gente vai abranger várias temáticas, vários assuntos. Então, fizemos um recorte, vamos falar sobre a membrana plasmática, certo? Então, a membrana plasmática, ela foi descoberta tempos depois da descoberta da célula, porque foi necessário o surgimento de aparelhos mais modernos para poder identificar essa figura presente na célula, certo? Então, a membrana plasmática ela é conhecida como o modelo do mosaico fluido. Esse modelo ele foi proposto por Singer e Nicholson, dois cientistas, com base nas imagens do microscópio eletrônico que eles obtiveram na época dos seus estudos, certo? A membrana plasmática ela é de fundamental importância para a célula. A gente vai encontrar ela presente tanto na célula procarionte, né, dentre ali as bactérias, quanto nas células eucariontes, como nós seres humanos. Ela é responsável por delimitar o meio intracelular, ou seja, de dentro da célula, do meio extracelular, o meio que está do lado de fora da célula. Beleza? Porém, as substâncias elas precisam passar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro da célula. Antes da gente prosseguir, eu quero que fique claro na mente de vocês, né, o que é o soluto e o que é o solvente, beleza? Então, solvente na biologia é a água, certo? E tudo aquilo que a gente for dissolver dentro da água, a gente vai chamar de soluto. Como, por exemplo, o cloreto de sódio, o sal que a gente utiliza na cozinha, o açúcar, certo? O potássio, o cloro. Todos esses são exemplos de soluto. Beleza? Então, ficando claro essa parte, a gente vai dar continuidade à nossa aula. O transporte do soluto e do solvente na membrana plasmática, ele vai ocorrer de três maneiras. A gente vai ter o transporte passivo, o transporte ativo de proteínas e o transporte ativo por vesículas, certo? O transporte passivo, ele é classificado em difusão simples, difusão facilitada e osmose. O transporte ativo por proteínas, ela vai ocorrer com o auxílio das proteínas que vão estar presentes ali na bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. A gente tem um exemplo bem claro aí, que é a bomba de sódio e potássio, que eu vou estar explicando já já para vocês. E o transporte ativo por vesícula, né? Que a gente vai ter a endocitose e a exocitose, que vai ser o transporte de grandes moléculas, as macromoléculas através da membrana plasmática. Então, o transporte passivo, por difusão simples ou difusão facilitada, ou seja, a osmose, não vai haver o gasto de energia. Não vai haver gasto de ATP, que é a adenosina trifosfática, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês estão na sala de aula, certo? A sala de aula ela esteja muito cheia. Por algum motivo, ali subiu um odor desagradável. O que é que a gente vai fazer?
vai todo mundo sair correndo de dentro da sala de aula, certo? Então vamos supor que dentro dessa, a porta de saída dessa sala é uma porta bastante grande. A difusão facilitada, a gente vai precisar de um agente facilitador para que o transporte do soluto ocorra através da membrana, certo? O transporte passivo não há gasto de energia, como eu já falei para vocês, e ele ocorre a favor do gradiente de concentração, certo? Então, o soluto ele vai sair do local onde ele esteja em menor concentração para o local que ele esteja em maior concentração. Beleza? A movimentação, o transporte do soluto, ele vai estar ocorrendo na difusão simples e na difusão facilitada. Na osmose, nós não temos o transporte, a movimentação do soluto. Quem vai estar se movimentando nesse caso aí vai ser a água. Então lembra que eu falei que a água é o nosso solvente universal, porque ela tem essa característica de dissolver vários solutos, certo? Não sei se vocês já fizeram esse teste, colocou salsicha de molho na água, e o que aconteceu um tempo depois, a salsicha ela inchou, certo? Agora eu tenho uma novidade para vocês. Eu peço que vocês compartilhem a live com seus colegas, certo? E vá pesquisando sobre o assunto para ir acompanhando aqui. Beleza? Então, quanto mais vocês compartilhar, mais sucesso vai ser a nossa live, beleza? E já já tem novidade. Fiquem ligadinhos, não saiam daí e compartilhem bastante a live. Então, voltando para o exemplo da salsicha, a salsicha a gente deixou de molho na água, certo? Tempo depois, retornamos e observamos dentro daquele recipiente que a salsicha ela tinha aumentado o seu volume. O que aconteceu? A osmose, o processo que a gente chama de osmose. Então, a água que estava do lado de fora, ela passou, né, ali através do esporo e acabou entrando naquele alimento. Por quê? Porque a água ela tende a se movimentar para o local onde há maior concentração de soluto. Ou seja, a maior concentração desse soluto estava presente dentro da salsicha, certo? Então, dando continuidade agora, a gente vai para o transporte ativo por proteínas. No transporte passivo, nós não tem o gasto de ATP, né, de energia. Já no transporte ativo, a gente vai ter o gasto de energia. Por quê? Porque a célula ela vai precisar se esforçar, certo, para que esse soluto, fazer um esforço a mais para que esse soluto ele se movimente ali, né, através da membrana plasmática, certo? Só para deixar um pouco mais claro aqui, a membrana plasmática, né, chamada aí de mosaico fluido, ela possui uma bicamada. Ou seja, a gente vai ter a primeira camada. Essa primeira camada ela vai estar voltada para o meio extracelular. E vamos ter a segunda camada voltada para o meio intracelular, beleza? Então, duas. Por isso que é chamada de bicamada fosfolipídicas. E aqui inserida, né, nessa bicamada, a gente vai encontrar as proteínas, que vão desempenhar um papel super importante no transporte desses solutos, certo? Então, normalmente a concentração de sódio é maior no meio extracelular, ou seja, fora da célula, e a concentração de potássio dentro da célula, certo? Porém, ocorre, né, que algumas moléculas de sódio ou algumas moléculas de potássio acabam passando para o lado que não deveria. Então, o que é que a célula vai fazer? Então, a gente tem uma molécula de sódio que acabou passando para o meio intracelular, para dentro da célula. Então, a célula ela vai precisar ir lá, pegar essa molécula e colocar para fora da célula. E com isso, ela vai acabar gastando energia. Essa energia, né, que eu já falei para vocês, que é o ATP, a adenosina trifosfática, beleza? O mesmo vai acontecer com o potássio, né? A concentração de potássio
normalmente vai estar no meio intracelular dentro da célula, porém, por alguns momentos, né, algumas vezes, esse potássio ele vai acabar passando para fora da célula e a célula vai ter que captar e colocar ele de novo para dentro, e com isso vai haver o gasto de energia, certo? O transporte ativo ele também vai ocorrer por vesículas. O que é isso? As macromoléculas, moléculas grandes, elas não vão conseguir atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática e nem as proteínas. Vai ser necessário que a membrana plasmática ela se deforme para que essas moléculas, nessas macromoléculas, elas possam entrar ou possam sair de dentro da célula. O transporte ativo por vesícula ele é classificado em endocitose, endo quer dizer dentro, e exocitose, exofora. No processo de endocitose, a gente vai ter a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, a gente vai ter aí o englobamento, né, de grandes partículas. Então, por exemplo, a gente tem uma célula de defesa no nosso corpo, certo? Que é essa célula de defesa ela vai ser responsável por captar bactérias. Essas bactérias são grandes células, né? Comparado ao tamanho dos solutos, certo? Essa célula de defesa do nosso corpo vai fazer a captação, ou seja, ela vai emitir pseudópodes, que são falsos pés, vai englobar essa partícula e colocar ela para dentro da célula. Quando ela colocar para dentro da célula, aí a gente vai ter uma organela citoplasmática, né, os lisossomos, que vai ser responsável por fazer a digestão, a destruição desse antígeno que estava dentro do nosso corpo, certo? Então, a fagocitose a gente vai ter a entrada de macromoléculas. Já a pinocitose, essas macromoléculas elas vão estar dissolvidas em água, certo? Lembra que eu falei para vocês sobre uma novidade, uma surpresa que eu traria aqui na live de hoje? Então, as 3 primeiras pessoas que entrarem ainda hoje em contato com o setor comercial do Grupo NARP, com um print de que estava assistindo a nossa live e fechar um pacote de aula, vai ganhar 5% de desconto em um kit NARP, certo? Então não deixe, corre logo, entra logo em contato com o setor comercial, acessa o nosso Instagram, vocês vão encontrar telefone para contato, podem chamar também por inbox e garanta a sua aprovação, seja ela na escola regular ou no vestibular, certo? Então, ficou claro aqui, né, o processo de endocitose, né, a entrada de macromoléculas para dentro da célula, pode ocorrer através da fagocitose, né, ou a pinocitose, fagocitose, a entrada de macromoléculas, né, eu dei o exemplo de uma célula de defesa do nosso corpo, que vai emitir pseudópodes, englobar essa partícula e mandar para dentro, ou a pinocitose, essas macromoléculas, essas partículas estão dissolvidas em água, certo? A exocitose, que vai ser a saída, né, pode ocorrer por secreção ou excreção. Por exemplo, secreção é feita quando as substâncias ela é produzida pelo nosso próprio corpo. Então, por exemplo, o suor. Né? O suor ele é produzido pelas glândulas sudoríparas. Essas glândulas elas vão emitir, né, esse líquido para manter a temperatura do nosso corpo estável. Então a gente chama isso de transporte ativo por vesícula, né, a exocitose. É uma secreção, certo? Outras glândulas do nosso corpo também é responsável por fazer secreção de determinadas substâncias. Então a gente vai ter glândulas presentes no fígado, glândulas presentes no pâncreas, certo? Já a excreção, ela ocorre, a célula vai mandar para fora o lixo celular, o que não serve mais ali para ela, partículas, né, que já foram aproveitadas e não tem mais serventia, certo? Então essas partículas elas vão precisar sair
para fora da célula e a gente vai estar eliminando essas partículas para fora do nosso corpo, seja ele através do sistema digestório, através do sistema urinário. Beleza? Então, ficou claro essa parte aqui? Então, não esqueçam de printar a nossa live, entrar em contato com o setor comercial. Pera, que chegou um aviso aqui agora. Uma pessoa já fechou, já entrou em contato com o